Bora, rosadinhos, etc. e talk? Olá, para quem não me conhece, eu sou Vanessa Gomes, fundadora do Rosácea Grupo, que é uma rede voltada para quem tem pele sensível e com rosácea. O nosso foco é espalhar informações e mostrar que podemos sim conviver com essa condição de pele. Hoje serei a apresentadora desse podcast. Então preparem, porque nós vamos invadir o mundo da pele, o mundo da beleza, da autoestima e muito mais. E esse episódio é oferecido pela Bioderma, uma marca que se baseia na ecobiologia, cujo principal objetivo é respeitar o ecossistema da pele e preservar a saúde de forma duradoura. Gente, eu amo, eu uso e eu indico. E aí, rosadinhos, bora, etc. e talk? Nossa convidada hoje, ela cuida de um dos 5 sentidos mais importantes da nossa vida. Aquele sentido que nos permite observar, admirar e até mesmo paquerar. E digo mais, hein, gente? Eu só estou acreditando que ela está aqui porque eu estou vendo. Preparados? Doutora Farid, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pela sua presença na minha vida, por sempre me apoiar o Rosácea Grupo, abraçar os meus projetos. Mas antes de você falar, eu vou ler aqui que a doutora Farid, ela é minha oftalmo, tá? E especialista em rosácea ocular, formada pela Faculdade de Medicina de Campos, com residência médica em oftalmologia pela Santa Casa, no Rio de Janeiro, e pós-graduada em dermatologia estética pela Azime e Instituto Pinto, em Buenos Aires. Que currículo, hein? Tudo bem, Ivan? Eu que te agradeço muito. Estou muito feliz de estar aqui. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu apoio essa causa e o seu engajamento aí em conscientizar as pessoas. E essa é uma paixão para mim, você sabe disso. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Você é muito especial. Você também. E vamos matar uma curiosidade sobre a sua história na oftalmologia. Como é que surgiu a oftalmologia na sua vida? Né? Isso é bacana. Então, na época, a gente fica muito na dúvida do que fazer. Eu já sabia o que eu não queria, né? E eu pensava em oftalmo ou dermato. Queria também tentar, de repente, fazer dermatologia. Mas aí, eu tenho uma prima mais velha que eu, que é oftalmo, e na época ela dava plantões de emergência. Um belo dia eu falei, quero ir com você, quero te acompanhar. E ela me levou. A doutora Elisa vai estar assistindo a gente, um beijo para ela. Amo de paixão, ela que me fez, ela que fez com que eu me apaixonasse. E aí, desde o primeiro dia em que eu sentei na lâmpada de fenda, que é aquele aparelhinho que você encosta o queixo, eu olhei um olho pela primeira vez, eu falei, não, tô apaixonada, é isso que eu quero. E realmente foi paixão à primeira vista. Literalmente, foi assim. Tá, e agora, outra curiosidade, porque a gente sabe que rosácea é uma doença difícil, né, na questão das pessoas conhecerem informações, né, informação é difícil. Ainda mais rosácea ocular. Como que entrou a rosácea ocular na sua vida, assim, na especialidade dentro da oftalmologia? Eu comecei a me dedicar porque eu faço só a parte clínica, tá, Van? Eu não opero. Nunca foi minha praia operar. Eu sempre quis ficar mesmo na parte clínica. Eu gosto dessa parte de conversar com o paciente, de estar com ele, de ver o retorno, né? E não tenho muito coração para cirurgia. Essa é a verdade. Então, dentro dessa parte, dessa área clínica, eu vim para o Rio fazer um fellow com o Renato Ambrosio, que é com quem eu trabalho hoje, e eu comecei a estudar essa parte de superfície ocular e olho seco antes da luz pulsada vir para o Brasil, conseguir chegar, a liberação de Anvisa e tudo mais. Já era usada para dermatologia, mas a gente já estava estudando com relação a isso, porque o Renato é um cirurgião. Então, peraí, pode luz pulsada para os olhos, é isso? Claro que sim. Depois a gente vai falar sobre isso. O Renato, como ele é um cirurgião de catarata refrativa e ceratocone, né? Ele faz cirurgia. E eu estava lá com ele, queria ficar com ele, porque eu sou de Campos, mas vim para o Rio. Meu marido veio, vim com ele para isso. Então eu falei, bom,
O Renato que me estimulou, vamos fazer alguma coisa que você me ajude, né? Uma coisa que eu não faço. Eu falei, caramba, é a minha praia, é o que eu gosto, o que eu quero fazer. E eu tinha acabado de fazer essas 2 pós-graduações em dermatologia e estética, porque eu queria exatamente associar tecnologia e o que mais fosse preciso com relação aos olhos, nessa região. E graças a Deus, hoje, por conta dessa pós-graduação, me ajudou muito. Então, eu comecei a me interessar a fazer essa parte clínica mais direcionada para disfunção lacrimal. E aí entra a rosácea, porque a rosácea causa disfunção lacrimal. E eu comecei a estudar e me apaixonei pelo tema. E aí agora tá na sua vida. Graças a Deus. E eu vou agora, doutora, vamos falar um pouco do que é rosácea ocular, né? Porque rosácea na pele já tem poucas informações. Imagina a rosácea ocular, né? Tem muita gente que tem rosácea e não sabe nem o que é rosácea ocular. Exatamente. Né? Então, até depois me lembro de contar essa história de como a luz pulsada chegou pra gente, que foi através da dermatologia. Tá. Então, a gente sabe que a rosácea é uma doença de pele, uma doença inflamatória, crônica, que acomete mais a região central da face. Você já sabe disso. E que em mais de 50% dos casos pode acometer os olhos. Muita gente não sabe disso, né? E às vezes a pessoa não sabe que tem rosácea, sente alguma coisa nos olhos e não liga uma coisa com a outra ou vice-versa. Então, nesses 50% dos casos, mais 70%, enfim, muita gente tem acometimento ocular. Graças a Deus, a maioria dos casos é leve, moderado, né? Mas em alguns casos a rosácea realmente pode levar a alguma situação mais grave, alguma situação em que a gente tem até cicatriz corneana com baixa visual. Cegueira também pode causar cegueira? Cegueira é uma palavra forte, mas uma rosácea grave, não tratada, que acomete a córnea, né? A córnea é como se o vidro do relógio, né? Que causa neovascularização, vasinhos na córnea, que é o que a rosácea causa na face. Ah, e também causa no olho? Causa na pálpebra, pode causar na córnea. Aí sim, aí vai ser uma rosácea grave, com baixa visual importante, com dor. Então, é até um aviso, vamos dizer assim, para as pessoas se cuidarem desde o início, procurarem um diagnóstico precoce, entender a doença para tratar melhor, para não desenvolver complicação. E quais são os sintomas da rosácea ocular? Como é que a gente sabe que a gente pode ter rosácea ocular? Então, sensação de areia, né? Aquela sensação de corpo estranho, parece que tem alguma coisa no meu olho. Ardência, né? Ressecamento, sensação de olho seco o tempo todo. O olho pode ficar vermelho ou não, às vezes não fica nada vermelho, a pessoa está super sintomática. Lacrimejamento, mas está seco, como é que lacrimeja? Lacrimeja por reflexo, muitas vezes. Que mais? Coceira, né? O olho quando resseca, ele coça. Eu sinto às vezes parece que tem uma agulha entrando assim, sabe? Provavelmente pelo ressecamento, né? Fotofobia, muitas vezes também pelo ressecamento. Porque o que a rosácea causa é como é que eu vou explicar? Uma disfunção das glândulas do bordo palpebral, né? O problema todo gira em torno da inflamação. Né? Assim como na pele, vocês não têm vermelhidão, vasinhos e tudo isso? Sim. Nos olhos a gente tem a mesma coisa. A gente falou disso até numa live que a gente fez, né? Foi. É muito parecido. Então a gente tem vermelhidão no bordo palpebral, vermelhidão na conjuntiva, pode ter ou não. A gente tem vasinhos, mesmos vasinhos que vocês têm, a gente enxerga, a gente vê no bordo palpebral, aquela pálpebra engrossada. As glândulas ficam entupidinhas, então aquela gordura que tinha que sair da glândula fica retida lá dentro. Isso causa um olho seco, por isso que o paciente com rosácea tem essa queixa de corpo estranho, de ressecamento, de ardência. E por aí vai. E a blefarite e o calásio também são sintomas? Sim, blefarite, que é a inflamação do bordo palpebral, os calásios, os ordelos, terçóis, né, de repetição, que são por conta do entupimento dessas glândulas, né? Como eu falei, tudo gira em torno dessa inflamação. Tanto que o tratamento a gente precisa entender a doença, já que é crônica, eu preciso conviver com ela da melhor forma. Então eu preciso do profissional para me ajudar a manejar, tratando, combatendo essa inflamação, e eu preciso do meu tratamento de manutenção em casa para também evitar recorrência, viver melhor com o meu problema, né? É aquela coisa, quanto mais a gente entende, melhor a gente cuida, a gente trata, né? E assim, vou falar um pouquinho da blefarite e do calásio.
eles são causados pela rosácea ocular? A rosácea, ela é uma doença que causa liberação de proteínas inflamatórias, vamos dizer assim, né? E tudo isso causa uma desarmonia na superfície ocular. Desarmonia essa que mexe com tudo. Pra gente ter qualidade ótica, pra gente ter conforto e qualidade visual, a gente precisa de toda essa dinâmica da superfície funcionando de maneira adequada. Então, a gente pisca, quando pisca, né, Papai do Céu fez tudo tão perfeito, a gente tem glândulas em cima, glândulas embaixo que liberam um olhinho bom toda vez que você pisca e fazem com que você não sinta tudo isso que eu acabei de citar. Quando você tem um bloqueio dessas glândulas, né, causada por inflamação, é um ciclo vicioso de inflamação ali dentro da superfície, você não tem a parte oleosa do filme lacrimal, o olho desseca. E aí você começa a ter o ciclo vicioso dos sintomas. Então, se você não tratar, a blefarite é crônica, aquela seborreia, aquele excesso de crostinha que fica no bordo, se você não remover aquilo perpetua a inflamação, vamos dizer assim, e perpetua teus sintomas. E vai. Então, a gente precisa frear a inflamação para tratar. É aquele paciente que vem cheio de colírio lubrificante e fala assim, estou usando isso tudo e nada me melhora. Nenhum colírio me alivia, porque está inflamado. Né? E a base do tratamento é a higiene palpebral. Você tem que entender que você precisa higienizar o bótox. Vocês não precisam fazer o skincare? Sim. Na rosácea? Sim. Então, vocês precisam fazer a higiene dos olhos da mesma maneira. E isso é muito importante. Isso tem que ficar na tua rotina, no teu banheiro, no teu quarto, na tua bandejinha lá de skincare, tem que estar o teu produto de higiene palpebral junto. Exatamente essa é a ideia. Para a gente tratar a inflamação, para bloquear essa cascata inflamatória, né? E é o primeiro passo para a gente conseguir resultado no tratamento. E eu posso ter blefarite e calásio e não ter rosácea ocular, ou vice-versa? Pode. A gente tem diversas causas de blefarite. E às vezes a gente tem também doenças que mimetizam a rosácea ocular. Então a gente tem seborreia, tem blefarite seborreica, a gente tem as blefaroconjuntivites por várias outras causas. Tem gente que faz calásio de repetição, mas não é por conta de rosácea, não tem rosácea. Claro que sim. Por isso, o acompanhamento, a consulta e o acompanhamento são tão importantes, porque às vezes, numa consulta só, a gente não consegue diagnosticar. A gente precisa de tempo. A rosácea é uma doença muito complexa, né? Eu tô te encontrando hoje pela primeira vez, você tá no meu consultório. Se você já disser pra mim que você tem rosácea, você já tá me ajudando pra caramba, já me facilita muito. Mas se você... Não, doutora, eu acho que ninguém nunca me falou. Principalmente se ela estiver controlada, né? E não tem nada na face, e eu tô vendo aquilo tudo nos olhos, eu não vou fazer um diagnóstico na primeira consulta. Você vai voltar, a gente vai conversar sobre gatilho, a gente vai conversar sobre genética, que a gente sabe que tem alteração também relacionada a isso. Então, a gente às vezes precisa de tempo para entender, para o paciente voltar e para a gente conseguir manejar e fazer um diagnóstico correto. E existe, assim, um cuidado, assim, que não pode faltar, um cuidado específico para cuidar da rosácea ocular. A gente sabe que tem que ter acompanhamento médico, mas fora isso, tem aquele ali, esse não pode? Ouvir os seus olhos. O que é isso? Isso inclui fazer a higiene palpebral adequada, ouvir. Os olhos, eles falam com a gente o tempo todo. O que é isso? Passei um produto, me sensibilizou, porque na rosácea tudo pode te sensibilizar a qualquer momento. Retira o produto. Coloquei extensão de cílios, não tá legal, sensação de areia, o olho tá seco, o olho tá vermelho, tira aquilo ali, que aquilo não tá te fazendo bem. Então, ouvir no sentido de respeitar o que o teu olho tá falando. O olho ficou vermelho, o olho coçou, você tá com sensação de areia, vai lubrificar, vai fazer a tua higiene palpebral, vai fazer a tua compressinha morna, que também é importante a gente falar. Então, respeitar e ouvir os seus olhos para evitar complicação, evitar problema. Tá, então a gente tá falando aqui sobre a limpeza palpebral. Ensina pra gente como é que é essa limpeza palpebral. E dizendo, gente, que a limpeza é fundamental, tem que ser feita todos os dias. Quantas vezes por dia também?
Van, isso aí depende muito de cada caso, né? O tratamento ele é muito individualizado. A higiene deve ser feita? Deve. Mas às vezes a pessoa precisa uma vez, tá bom, mantém. Tem gente que precisa fazer 2 vezes ao dia. É importante sempre orientar para não fazer muita fricção. A higiene, a limpeza deve ser suave, deve ser com um produto específico, de preferência. Indicação do oftalmo, De gente, pelo preferência. amor de Deus. Porque às vezes a pessoa chega usando sabonetes que são para pele, sabonetes até com ácido Infantis, salicílico, né? que são para acne, na região dos olhos, vai sensibilizar, né? Então, de preferência, higienizadores específicos para a região dos olhos, com suavidade, não é para fazer fricção, até porque a gente não pode fazer fricção na córnea. A córnea, ela é muito frágil, a gente pode até aumentar o grau, a gente pode até aumentar a pressão do olho, causar lesões na córnea, então nenhuma fricção. Os higienizadores, eles têm que ser oftalmologicamente testados, eles têm que ser suaves, e o mais importante, você tem que gostar do produto, né? Por isso que as consultas são bacanas, porque você chega e fala, olha, a gente tem lencinho, a gente tem gel, a gente tem as soluções micelares, que são muito bacanas. Então, se eu falo, Wanda, você vai usar esse lencinho. Aí você volta e fala, não gostei, o lencinho faz espuma, tem um cheiro assim. Não gostei do gel, o gel me deixa melequento o olho. Então, cada um vai preferir um produto. É igual ao skincare, você não testa? Sim. Então, no olho é a mesma coisa. O importante é fazer a higiene. E aí o produto a gente vai definir de acordo com cada um. Com cada um, né? Doutora, a gente sabe que para entrar numa crise, precisa ativar um gatilho. É o mesmo com a rosácea? A gente precisa ativar um gatilho? E o gatilho são os mesmos da pele? São os mesmos. São os mesmos. Por isso que a gente, por exemplo, o gatilho que mais causa... o maior gatilho, talvez, para vocês, seja a radiação solar, ultravioleta, né? Então, vocês precisam usar protetor solar, né? Protetores solares específicos, né? Vocês têm problema de barreira, então, aqueles protetores adequados para o teu tipo de pele. Assim também é nos olhos, a gente precisa proteger os nossos olhos o tempo todo. É um super gatilho radiação solar. Então, usar óculos escuros de preferência, já que a gente falou em protetor solar, Sim. super importante lembrar. Seja qual for o protetor que o teu dermato te prescreveu, adequado para a tua rosácea, super importante, nunca deixar o protetor passar da raiz do cílio para cima da linha d'água e entrar nos olhos, porque ele pode engrossar o bordo palpebral, causar mais inflamação de bordo, obstruir mais as glândulas que já estão obstruídas e causar uma reação tóxica ali de superfície. Então, o protetor solar, ele é maravilhoso para a pele, né? A gente pode passar com muito cuidadinho, aqui, pode? com muita calma, né? Eu passo lá embaixo a caldinha da sobrancelha, né? Não costumo passar na pálpebra móvel, porque, claro, tem o risco de escorrer, de cair no olho. Não é só porque ele arde. Você imagina, ele arde com tanto de toxicidade que tem ali dentro do olho. Então, evitar região de bordo palpebral, pálpebra móvel. Usar sempre os óculos escuros. Gente, e toda vez que eu vou lá, eu levo esporro. Toda vez eu levo esporro. Não é esporro. Porque a gente tem que ter muito... Sabe o que eu faço? Uma dica bacana? Sabe esses espelhos de aumento? Vende no Mercado Livre. Eu comprei agora, justamente por sua causa. Né? Tem uns com LED, assim, que tem a luzinha, os espelhos de aumento. Baratinho. Você compra, você tem que ter aquilo ali. Porque você tem que fazer higiene palpebral, até para você aplicar o teu produto, a tua maquiagem. A gente ensina lá como é que você deve aplicar maquiagem nos olhos para que isso não obstrua mais as glândulas. Então, compra um espelho de aumento, faz tudo naquele espelhinho. Na hora de remover, mesma coisa. Remove com o produto, sobrou o produto ali, pega um cotonetinho, vem na pálpebra inferior, abaixo da raiz do cílio, acaba de limpar. Isso é uma coisa que, se as pessoas soubessem o que essa disciplina salva de problema, todo mundo faria todo dia. Não, e a gente sente no dia a dia a diferença. Sim, não é? É uma diferença conforto, incrível. Exatamente. O conforto também, né? Só que a gente tem que fazer todo dia. O olho não reclama. É aquilo que eu estava falando antes, no caso de ouvir. Os olhos não reclamam. Você está aqui conversando, falando comigo, você está maquiada, teu olhinho está bem, não está reclamando de nada. É verdade. Se ele reclama, tem alguma coisa que não está indo bem. Verdade. E aí a gente consegue até seguir a vida mais tranquila, porque... Com certeza. O desconforto no olho, né? Os olhos limitam muito, né? Assim, as pessoas só valorizam
qualquer problema ocular, e aí muito, muito além da rosácea, quando tem algum problema, porque a gente não consegue abrir os olhos. Tem pessoas que têm um ressecamento tão intenso, mas tão intenso, e aí eu falo, nunca banalizem a disfunção lacrimal, que é o que eu trabalho, a doença do olho seco, porque tem gente que você olha, é uma doença às vezes invisível. O olho tá branco, a pessoa não... Você olha, não tem nada, mas aquela pessoa tem uma disfunção lacrimal, não produz uma gota de lágrima, tem uma dessecação enorme e ela sofre muito. Então ela sofre no trabalho, ela não consegue trabalhar, o estilo de vida, ela não consegue se maquiar, ela não consegue abrir o olho no sol, na claridade, andar de bicicleta no vento, limita muito a pessoa. Então, eu acho que todo esse seu trabalho de prevenção é muito importante. A pessoa entender não só sobre rosácea, mas sobre cuidado. Cuidados com os olhos em geral. Cuidados, exatamente. Me dá uma dica aí, ó. Ar-condicionado. Seca os olhos. Resseca, com certeza. Ar-condicionado, ventilador. Exatamente. Né? E aí eu dou a dica do umidificador de ar, né? Ou colocar aquela toalha molhada, aquele balde. Enfim, são dicasinhas bacanas para diminuir aquela dessecação importante. Às vezes o paciente precisa de um gelzinho à noite para dormir, ou dorme com colírio do lado. É um desconforto muito grande. Quem não tem, não tem noção do que é um desconforto ocular. Assim, importante na vida, como limita a vida saber, das pessoas. Pelo amor, nem queiram saber, cuidem, né? É verdade. A gravidade da rosácea na pele se correlaciona com a gravidade da rosácea Não, ocular? nem sempre. Às vezes você tem um quadro florido de rosácea, papilopústula e tudo mais, e o olho tá tranquilinho. Uma hiperemiazinha, um vasinho, e você fala, não, só tá um pouquinho ressecado. Não, nem sempre correlaciona, não. Ou às vezes é o contrário, o paciente chega com uma rosácea ocular danada, cheio de blefarite, e a pele está calminha e você não consegue diagnosticar pela pele. Você precisa de um retorno, do acompanhamento para entender melhor. Ou seja, tudo tem que ter o acompanhamento do oftalmo. Lógico, né, claro, gente? sim. Não se automediquem, por favor. Até porque, Van, desculpa te interromper, na consulta é que a gente faz esse manejo, assim como vocês fazem com o dermato, esse manejo de quantas vezes eu vou aplicar o produto, o skincare quantas vezes ao dia, com a gente também. Com a gente eu vou manejar no sentido de, você vai fazer higiene uma vez, vai fazer duas, esse produto você vai diminuir, esse você vai aumentar, o colírio você vai pingar mais, vai pingar menos, tá? Tá, agora a gente vai entrar num quadro que se chama O Cravo e a Rosa, doutora. Vamos lá. Olha, eu vou colocar 3 imagens aqui, tá? E aí você vai me dizer se é cravo ou se é rosa. O cravo é o que não pode fazer, o que não é indicado, né? Maravilha. E o rosa é o contrário, o que pode, o que é pra fazer, o que é indicado, tá? Vamos lá? Lápis na linha d'água. É cravo? Por muito que cravo, é cravo? Mas Ai, é muito cravo. Porque essa imagem tá bacana, porque exatamente nessa região que a gente passa ali por dentro é que tá a desembocadura dessas glândulas super importantes. Então, gente, é embaixo ali, tá vendo a raiz do cílio? A gente vai aplicar ali por baixo. Se você conseguir, não vou conseguir me mostrar, mas seria, ó, na linha d'água a minha tá branquinha, tá lá embaixo. Então, não, ainda mais quem tem rosácea ocular. Tá, super então, cravo. Super cravo, gente. Próxima. Compressa morna no olho. Maravilha. Rosa! Maravilha. Olha que as pessoas acham que tem que ser compressa gelada. Vamos conversar sobre isso? Na verdade, para rosácea ocular, a compressa morna, por quê? Mas pensa nas glandulinhas, né? A gente tem mais ou menos 25 glândulas embaixo, mais ou menos 30 glândulas em cima. Dentro delas tem uma gordura boa que deve sair. Normalmente, fisiologicamente, quando você pisca. E na rosácea, elas estão... Essa secreção, esse fluido, ele está duro, está endurecido. Eu brinco com os pacientes como se fosse uma manteiga na geladeira. Aí você tira a manteiga da geladeira, põe no micro-ondas, o que acontece? Ela vira um olhinho, né? Então, o calor funciona exatamente para isso. A gente precisa fluidificar esse conteúdo da glândula e através da higiene, vai estar limpinho lá em cima, fazer com que ele drene, que é o que a gente precisa. Quantas vezes por dia? Depende de cada caso, mas assim... 2 vezes ao dia normalmente. O problema é a aderência, né, Van? Os pacientes às vezes acham chato demais, realmente. Mas eu vou te falar, hoje tem máscaras lá fora muito mais do que aqui no Brasil, infelizmente. Mas a gente já acha máscaras térmicas bacanas que você põe no micro-ondas alguns segundos e
coloca lá à noite, faz a tua compressa e aquilo te faz dormir melhor. Você vê os benefícios, sim, né? Eu ia falar isso agora. Muito mais confortável. Gente, é vida. Temos até um post que eu falo sobre essa máscara lá no Instagram. Vale muito a pena. E realmente é chato no início. Depois vira Porque você tem que ficar ali 10 minutos parados no seu dia. Quem é agitado, né? Mas aí vai ouvir o podcast, né? Bota agora ouve o podcast. Exatamente. Bota a máscara. Exatamente. E aí vai lá, ouve o podcast. Quando você vê, passou os 10 minutos. E no dia a dia que você vê a melhora, aí você não vai querer deixar de fazer. Né? Ou faz quando acorda, ou faz na hora de dormir. O importante é fazer. Isso. Né? E acaba virando uma rotina. Inclui isso na tua rotina. E vocês não têm noção como isso é bom. Alivia muito. Né? Muito, muito. E eu vou ler agora ele fazer 2 perguntas no quadro Perguntas do Rosadinho. Lá no Instagram eu coloquei nos stories uma caixinha de perguntas e pedi para eles perguntarem o que quiserem. Então selecionei 2 para você perguntar aqui, tá? Esqueci da som. Gente, então, isso é o Crave Rosa ainda? Não, vamos peraí. Próxima imagem. Peraí, ó. Sério? É crave rosa? É, crave rosa, assim, não é que não pode. É uma coisa que tua rosácea está controlada, não tem inflamação, você tem um evento que você queira colocar, que você precise muito colocar, tá fazendo com um profissional bacana, a pálpebra tá bonitinha, não tá inflamada, o olho tá branco, não tá reclamando. Mas é uma coisa que, para quem tem rosácea ocular, que não tá tratada, que não tá controlada, realmente eu não indico. Agora, se tá controladinho, direitinho, sem inflamação e é uma coisa por um período mais curto, tudo bem, né? Não é pra usar sempre, tipo, vai viajar. Aí faz, isso. Não é uma coisa pra usar sempre, porque você ficar tirando e botando, você dificulta a higienização ali, né? Tem melhor cílios postiços? Melhor, na verdade, não é nada. É o que o Papai do Céu fez. Melhor é usar um rímelzinho na pontinha, que é aquilo que a gente orienta, e remover à noite. Mas é lógico, essa coisa de proibir não dá, né? Igual maquiagem. Ninguém jamais vai deixar de maquiar os olhos, isso não existe. Então, eu acho que ponderando o custo-benefício, ouvindo se o teu olho tá bacana, aí pode. Tá. Então, gente, presta atenção, hein? Presta atenção. Doutora, eu preciso fazer uma pergunta, assim, que eu recebo demais. Quanto tempo dura uma crise de rosácea ocular? Van, depende. Depende muito até da tua doença cutânea, se ela está controlada ou não. Tem gente que não consegue controlar a rosácea cutânea e os olhos parece que não saem da crise. E você precisa entender primeiro os seus gatilhos, né? Tem gente que também não identificou até hoje o gatilho dela. Sim. E não procura entender qual é para tratar. Então, eu acho que para controlar é entender os gatilhos e bloquear a inflamação. Por isso que a gente faz na consulta. Às vezes a gente precisa de corticoide de superfície por um tempo, às vezes a gente precisa de antibiótico oral também na rosácea ocular. Eu ia perguntar isso agora. Eu sei que tem os antibióticos tópicos, mas tem oral também? Tem. Os corticoides tópicos que atuam como um anti-inflamatório de superfície, os antibióticos orais, a gente tem a ciclosporina, a gente tem a luz pulsada, tem muita coisa aí que ajuda nessas crises. E ajuda que agiliza, demais. Né? Que faz agiliza. A crise passar mais rápido, com certeza. Tá, e vamos falar do diagnóstico? Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, né? Não existe, assim, um teste específico, um exame específico. Olha, eu vou fazer esse aqui para saber se é ou não é. Não existe. Então, é aquilo que eu te falei. Às vezes, na primeira consulta, a gente não consegue definir. Então, tem história familiar, ou o paciente já vem contando num gatilho. Olha, quando eu pego sol, quando eu bebo vinho, quando mudança de temperatura, eu fico rosadinha aqui na bochecha, meu olho tá atacado, tá coçando. Então, a gente vai para a lâmpada de fenda, que é aquele aparelhinho, vai examinar cuidadosamente bordo palpebral, conjuntiva, córnea, né, oclusão, as camadas da lágrima, ver se tem glandulinha entupida, e aí a gente vai juntando aí o quebra-cabeça para... Já aconteceu da pessoa não saber que tem rosácea na pele,
Mas foi lá no seu consultório e aí você já. falou, tem rosácea ocular, procura um dermato? Já aconteceu? Não é assim, eu falo, olha, você tem todas as características nos olhos que podem falar a favor de uma rosácea. Mas, bom, enfim, você não tem o diagnóstico de rosácea cutânea, eu prefiro que você procure um dermatologista, eu prefiro que ele diga para mim, não, você não tem, do que você não procurar. Então, procura um dermatologista, leva isso aqui, eu estou mandando, tudo que eu encontrei nos seus olhos, e aí eu costumo botar ao microscópio, né, a lâmpada de fenda, na pele também do paciente. Às vezes a gente abaixa a queixeira um pouquinho e a gente consegue ver os vasinhos nessa região, vasinhos na região do nariz, né, às vezes umas pápulazinhas. E na época da máscara foi interessante que os pacientes iam com máscara e tinha um paciente muito claro, de olhos claros, que eu olhei para os olhos dele, desde a hora que ele entrou, eu falei, meu Deus, mas parece que ele tem rosácea. O senhor tem rosácea? O que é isso? E eu pedi para ele, foi quando estava voltando ainda não tinha todo mundo se vacinado, ninguém queria tirar a máscara. Eu falei, deixa eu te pedir um favor, vou ficar bem de longe, tira a máscara para mim, eu preciso ver seu rosto. E aí, quando ele tirou, ele tinha até um rinofima, um espessamento nasal. Então, assim, ele nem sabia que ele tinha rosácea. Então, é super importante, sim, a gente olhar o paciente todo e encaminhar. É difícil, né, doutora? É uma doença, o que eu luto, espalhar a informação, porque muita gente tem e poucos conhecem. Exatamente. Muita gente não tem e aí não conhece mesmo. Então fica difícil até de entender, né? Bom, isso aqui que eu estou sentindo, o que é? O que pode ser? Seu trabalho é muito bacana. Você está de parabéns. Obrigada. Mesmo por espalhar. E a gente tem que repetir quantas vezes forem necessárias. Para aquilo ficar, bom, eu estou sentindo isso aqui. Bom, vamos lá. Vou fazer a higiene. Vou pingar o colírio. Vamos ver se vai melhorar. Não melhorou. Vou ao meu médico. Tem que ir ao médico. Né? Assim como vocês fazem com a pele, mesmo raciocínio. É porque eu sou a louca, né? Porque, tipo, se eu sinto o negócio, eu já falo com ela. Agora a gente tem a tecnologia ao nosso favor, que há pouco tempo nem se ouviu falar, né? Então vamos falar um pouquinho da luz pulsada, que é um tratamento aliado, super, né? Para quem tem rosácea ocular e outros. E, principalmente... Olho seco também? Olho seco, disfunção lacrimal, que a rosácea ocular causa disfunção lacrimal. Então, a luz pulsada veio pra gente, para os oftalmologistas, através da dermatologia. Já é usada na dermatologia há muitos anos. E a principal indicação é rosácea, né? Uhum. E aí, um oftalmologista fazendo rosácea, fazendo luz pulsada para rosácea cutânea, observou que os pacientes voltavam relatando que os olhos estavam melhores. Uhum. Isso foi muito interessante. E aí ele começou a estudar e começaram a observar que sim, que chegava na glândula de meibômio, destruía os vasinhos também de bordo palpebral, melhorava a inflamação do olho como um todo, mas é claro, a tecnologia é uma aliada. Ninguém começa fazendo tecnologia. A gente foi o primeiro a ter o aparelho de luz pulsada para a glândula de meibômio aqui no Rio, e eu já trabalho com isso faz tempo. E eu te digo, para a rosácea realmente é a melhor indicação. Melhora muito, mas associado às medidas em casa de manutenção, ao tratamento clínico, muitas vezes com antibióticos, com o que for necessário, a gente vai aliar a tecnologia. E é importante dizer que não vão sair fazendo luz pulsada nos olhos em qualquer lugar, gente. De jeito nenhum. Por favor, hein? Existe todo um protocolo. Exatamente. Não é assim, fazer com oftalmo que tem experiência com isso. E quem quiser mais, tiver mais interesse em saber, nós temos aqui no nosso canal um vídeo, eu fazendo com a doutora Farid, né? A luz pulsada. Nós fizemos 3 sessões, né? Foram 3 sessões. Normalmente a gente faz de 3 a 4, depende do... do grau, né? E muda a vida, né? Melhora muito. Alivia demais. Muito mesmo. Doutora, a rosácea ocular acomete mais as mulheres do que os homens? A rosácea, no geral, acomete mais as mulheres, né? E engraçado que as mulheres se cuidam mais, as mulheres vão mais ao médico, ao oftalmologista, as mulheres se maquiam mais, as mulheres percebem mais o problema. Então, sim, a gente vê muito mais mulheres no dia a dia, na prática, do que homens.
Normalmente os homens fazem mais espessamento nasal ou não cuidam tão bem quanto as mulheres, né? Infelizmente. É porque, infelizmente, existe aquele meio que, vamos botar assim, preconceito do homem de se cuidar, né? De passar hoje eu acho que, graças a Deus, isso está melhorando demais, né? Mas ainda tem. Mas ainda tem aquela coisa de não ir. Não, eu não preciso, vou pingar um colírio aqui. E já tá pronto, a pele, tá bom. Não. Né? Demora para fazer o diagnóstico, demora para tratar corretamente e aí que vem as complicações piores, né? Vamos dizer assim. Lá no Instagram, eu coloquei uma caixinha de perguntas no Stories e perguntei para pedi para eles perguntarem o que eles quisessem, né? Então, vou colocar aqui o quadro Perguntas dos Rosadinhos, escolhemos 2 para você responder, tá? Vamos lá? Beleza. A Simone Pedroso perguntou o seguinte: é possível desenvolver apenas a rosácea ocular? O que pode acontecer é a rosácea ocular preceder as alterações cutâneas, né? Isso pode acontecer como a gente estava conversando aqui. Ele chega lá, eu observo o olho, vejo, caramba, às vezes um fototipo clarinho, apesar de a gente saber que a rosácea dá também em pessoas mais morenas, mas você vê todas aquelas alterações vasculares de superfície que falam a favor de rosácea e eu encaminho para o dermato. Então, em alguns casos, precede sim, as alterações oculares precedem as manifestações na pele. E isso não se correlaciona, né? Então, por isso que às vezes é difícil fazer o diagnóstico. Então, assim, a gente pode ter rosácea na pele e não ter rosácea ocular. Pode. Mas não tem como a gente ter rosácea ocular e não ter na pele. Você tem que algum momento você vai desenvolver, o que você pode ter uma rosácea cutânea branda, né? Você olha para a pele, a pessoa não tem nada, mas tem um olhinho que reclama, que tem alteração inflamatória. Essa dissociação acontece. Acontece, né? Próxima pergunta. Esse é do Rodrigo Berrens. Tenho olho seco. Estou tratando, quero saber se o olho seco facilita ter rosácea ocular. Se o olho seco facilita ter rosácea ocular, bom, a rosácea ocular a gente sabe que é uma doença, ela não vem porque o teu olho está seco. Eu acho que essa pergunta dele seria ao contrário. A rosácea ocular causa olho seco. Agora, se eu já tenho olho seco e recebo um diagnóstico de rosácea ocular, meu olho vai ficar mais seco ainda. Não foi por causa do olho seco que você teve rosácea ocular, né? Não, isso não. A rosácea tem vários componentes. A gente sabe que é uma doença que tem alterações genéticas, vasculares, neurais, né? É uma doença crônica inflamatória. Ela não é desenvolvida por causa do olho seco, mas o contrário sim. Quem tem rosácea ocular vai ter olho seco em algum momento. Precisa ficar muito atento nisso, hein, gente? Doutora, respondeu as perguntas do Rosadinhos, né? Eu quero saber agora o que te deixa rosadinha. O rosadinha não é de rosácea, né? Aquele momento que foi engraçado, que te envergonhada? Envergonhada, tímida, que você pagou algum mico, alguma coisa assim. Olha, eu não sou de ser muito envergonhada, não. Sou até faladeira, eu falo demais. Mas uma coisa que me deixa sempre envergonhada, que eu não vou acostumar, não adianta, é o meu nome. Meu nome já me causou tanta coisa, tanto problema que você não faz ideia. Não, Vanessa. Conta, quero saber. Gente, o meu nome é quase uma blefarite. Vocês já vão rir de mim. Vai todo mundo rir de mim agora. Mas doutora Farid. Eu vim aqui porque me encaminharam porque eu tenho blefarite. Não, é quase a blefarite, entendeu? Ontem eu recebi um acompanhamento, pode rir, porque é pra rir mesmo. Eu recebi um encaminhamento de um colega, blefarite, tracinho, doutora Farid. Eu olhei e falei assim, gente, eu sou motivo de chacota mesmo. E eu não tinha nem associado, olha, tá vendo? Mas, doutora Farid, eu vim tratar minha blefarite. Então, isso é uma coisa que eu paro e dou risada. Mas, graças a Deus, né, as pessoas me associarem a blefarite, porque eu adoro tratar. Pelo menos, né? Muito boa, muito boa. Agora eu vou chegar no seu consultório. Oi, doutora Farid, eu vim ver se eu tenho blefarite. É minha cara fazer isso, hein, gente? Ai, doutora, acabou. Olha, eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu quero agradecer muito o seu apoio. Não só a mim, mas lá no Rosácea Grupo. Eu quero agradecer por você estar sempre abraçando não só esse projeto, como todos. Por você me impulsionar, por você acreditar em mim e cuidar de mim.
Então, para mim, é muito importante, além de ter você como a minha oftalmo, te ter como amiga. Como eu sempre digo, você, eu até me emociono porque é verdade. É um anjo. Ah, meu Deus. Né, que apareceu na minha vida e na vida dos rosadinhos. E você é muito especial. E eu quero muito, muito que esse episódio estenda para muita gente. Para que as pessoas que não sabem o que é rosácea ocular, saber o que é. E para as pessoas que sabem o que é rosácea ocular, procurar ajuda, né? Procurar ajuda e ver que sim, gente, a gente pode conviver com a rosácea ocular de uma maneira mais leve. A gente pode ter uma qualidade de vida boa, sim. Sem dúvida. E parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Você é incansável. Isso você faz um trabalho brilhante, um trabalho que é difícil, que é dia a dia, né? Que é diário, de conscientizar as pessoas, de responder as pessoas. E você sabe que eu estou do seu lado. Continuarei do seu lado para o que você precisar. Quem precisar mandar pergunta, manda para mim, manda pro meu e-mail, manda lá no Instagram que a gente vai responder. E eu tô com você nessa jornada aí. Foi um encontro muito bacana. Adorei te conhecer. Você agora faz parte realmente da minha vida. A gente não tá falando de rosácea, né? Não tem nada gravado, não tem script, não tem combinado, não tem nada. Não. Isso é de coração mesmo. Obrigada. Tá? Obrigada. Um beijo enorme pra você e pra todo mundo que tá assistindo. Adorei participar. Gente, a doutora Farid tem as redes sociais, né? Vou colocar aqui na descrição. Quero mandar um beijo, um abraço pro doutor Renato, né? Para toda a equipe da Visari. Obrigada. Né? Vou colocar aqui o endereço, que também é uma equipe muito Renato, competente. Fantástico. E eu quero mandar um abraço para ele também. Obrigada. Tá? E lá nós somos 3 e a Renata e os outros colegas que trabalham, que fazem a parte além de contato. Então, quem precisar, estamos à disposição. Obrigada, doutora. E olha, você que não assistiu o último episódio, o link tá na descrição. Gente, corre porque tá incrível. Vocês que já viram, corre lá também e coloca o seu feedback porque é muito importante pra gente. Você que quer fazer perguntas pro próximo episódio, vem aqui nos comentários e coloque a sua pergunta porque nós estamos de olho em tudo, ok? Aguardo vocês no próximo episódio. Voltei, gente, porque me dei conta ali em off, tá? A doutora não pode falar de marca, mas eu posso e eu quero te dar uma dica. Vamos ter mais carinho com os nossos olhos? E vocês sabiam que a Bioderma tem um produto específico para tirarmos a maquiagem dos olhos? Esse produto é o Sensibio H2O Ion, que é uma água micelar bifásica para os olhos e lábios. Ele tem ativos que ajudam a retirar os resíduos da make à prova d'água mais profundamente, sem precisar ficar esfregando, sabe? Não vamos dar chance de desencadear uma crise de rosácea ocular, pessoal. Então, lembre com carinho dos seus olhos. Vamos cuidar deles, tá? Beijinhos.